Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos novamente ao canal. Na videoaula de hoje, nós falaremos de assuntos que estarão presentes no percurso formativo 2. Porém, antes de iniciarmos esses assuntos, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns detalhes das atividades da semana passada, pode ser? Eu notei alguns errinhos básicos, simples, que tenho certeza que é pelo fato, de vocês estarem desacostumados a escreverem no caderno, né, porque vocês estavam aí de férias e durante o período de férias a gente fica mais ligado no WhatsApp, no Facebook, né, nas redes sociais, e que por conta disso acabamos nos esquecendo, né, das regrinhas ortográficas. Então vou chamar a atenção para esse detalhe para que a partir de hoje vocês se atentem a isso e façam as correções antes mesmo de enviarem para o professor, pode ser? Bom, primeiro detalhe, lembrem-se sempre, nomes próprios, nomes de pessoas, de cidades, de estados, de países, né, de continentes, tudo que é nome próprio, que é um nome específico de um ser, né, que é o nome daquele único ser, nós precisamos colocar em letra maiúscula. Então, nome de pessoa, o sobrenome da pessoa, né? Então, se você chama, por exemplo, André Silva, o André da Silva, você vai colocar o André, o A com letra maiúscula, o Silva com letra maiúscula, porque são nomes próprios. A mesma coisa para nomes de países, Brasil, China, Rússia. Então, com iniciais em maiúsculo, todos os nomes próprios em maiúsculo, tá? Não se esqueçam disso. Outra regrinha da letra maiúscula que não pode esquecer de jeito nenhum é que início de parágrafo, né, quando começa o assunto, o parágrafo, tem que colocar em letra maiúscula. Depois de ponto final, letra maiúscula também, tá? Porque toda vez quando você inicia um assunto novo, letra maiúscula. E que, portanto, o início da resposta tem que estar também em letra maiúscula, né? Porque o início da resposta é o início, né, da informação. Então você vai iniciar a resposta sempre em letra maiúscula. Isso não podemos esquecer, tá? Nós estudamos isso desde muito cedo, né? Lá no terceiro aninho, a professora já vinha falando e chamando atenção para isso. Então são erros que não podem ocorrer. Fiquem atentos a isso, tá? Nomes próprios em letra maiúscula, depois de ponto final, letra maiúscula, e inícios de resposta, início de parágrafo, sempre em letra maiúscula. Tudo bem? Dito isso, então, iniciaremos agora assuntos relacionados ao percurso formativo 2. Então, como vocês já sabem, o professor de português gosta de falar bastante, então senta aí, pega uma aguinha, acompanha a aula, né, com bastante paciência, com bastante atenção, para que vocês consigam realizar as atividades e também aprender bastante, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, nós precisamos entender que todas as palavras da língua portuguesa, elas podem ser agrupadas. O que significa ser agrupadas? Nós podemos reuni-las em grupos específicos, tá? Então, quando nós fazemos isso, nós estamos colocando categorias, nós estamos dividindo-as em classes, em grupos. Por isso que nós chamamos isso de classes de palavras, né? Nós estamos fazendo grupos de palavras. Mas como que eu divido essas palavras em grupos? Eu preciso pensar, então, a função que essas palavras têm. E de acordo com a função que elas têm, eu divido essas palavras em determinados grupos. É como se fossem profissões, né? Quando as pessoas elas se formam, elas vão exercer determinadas profissões. E aí nós podemos reunir pessoas de acordo com as profissões que elas exercem. A mesma coisa ocorre com as palavras. Nós podemos separá-las em grupos de acordo com as funções que elas têm. O primeiro grupo que nós precisamos estar atentos, um dos mais importantes, é o grupo dos substantivos, ok? Substantivos são palavras que nomeiam coisas, tá? Então, todas as palavras que são nomes de algo, que representam nomes de alguma coisa, são chamadas de substantivos. Então, por exemplo, vamos começar com nomes de pessoas. Os nomes de pessoas são substantivos. Então, por exemplo, meu nome é Pablo. Então, a palavra Pablo é um substantivo, porque representa o nome de alguém, ok? Se eu pego, por exemplo, o nome de um objeto, cadeira, cama, piscina, né?
bola, nomes, qualquer nome que tenha, também são substantivos. Então, todas as palavras que representam alguma coisa, que nomeiam algo, aquela palavra ela é chamada de substantivo, ok? Então, livro é um substantivo? É, porque é o nome de um objeto. Se eu falar, por exemplo, Brasil é um substantivo? É também, porque é o nome de um país. Se eu falar Pradópolis, é um substantivo? É. Pradópolis também é um substantivo, porque é o nome de uma cidade. E assim por diante. Todos os nomes, tudo que eu posso nomear, que eu posso dar um nome para a pessoa saber que representa algo, aquele nome, aquela palavra que representa aquilo, é chamado de substantivo, ok? Por exemplo, amor, substantivo também, porque é o nome de um sentimento. Alegria, também é um substantivo, porque é o nome de uma emoção, tá? Então, tudo o que eu nomeio, tudo que eu represento por meio de uma palavra, tá? O nome de algo é um substantivo. Os sobrenomes de pessoas são substantivos? São também, né? Então, por exemplo, lembra lá que eu falei do André Silva, né? André é um substantivo e Silva também é um substantivo, porque é o nome da família, né? O sobrenome geralmente é o nome da família. Então, substantivos são nomes de coisas, ok? Nós temos também um outro grupo de palavras que é chamado de adjetivo. O adjetivo são características, ok? Então, toda vez quando eu dou uma característica para alguém, eu atribuo uma qualidade, um defeito a alguém ou alguma coisa, essa palavrinha que atribuiu esse sentido é um adjetivo, certo? Então, quando eu digo, por exemplo, André é inteligente, nessa frase nós temos um adjetivo, nós temos uma característica que foi dada para alguém. No caso, inteligente é o adjetivo porque foi atribuída essa característica para o André. André é o substantivo, porque é o nome do ser, tá vendo? É o nome de uma pessoa, então é um substantivo. Mas inteligente é a característica do André. Então, a inteligente é o adjetivo. Eu poderia falar, por exemplo, a cadeira está quebrada. Quando eu digo a cadeira está quebrada, nós temos aí também um adjetivo, porque nós temos uma característica que foi dada, nesse caso, para alguma coisa, né? Para um objeto, no caso. Então, o adjetivo aí é quebrada, que foi atribuída essa característica para cadeira. E cadeira, portanto, é o substantivo, é o nome do objeto. Então, percebam que os adjetivos, que são as características, né, os atributos, qualidades ou defeitos que eu dou, esses adjetivos estão sempre ligados a um substantivo, ou seja, a um nome. Por quê? Pelo fato de ser uma característica de alguém ou de alguma coisa, né? Então, como é uma característica de alguém ou de alguma coisa, então ele estará ligado ao substantivo, ao nome do que eu estou me referindo, percebem? Então, adjetivos são características, tá? E substantivos são nomes. Tudo bem? Agora que nós relembramos esses dois grupinhos de palavras, substantivos, que são nomes de seres, e adjetivos, que são características que eu dou para alguém ou para alguma coisa, agora que nós lembramos disso, lá no percurso formativo, vocês vão receber uma série de palavras. Essas palavras que vocês receberam, elas são ou substantivos ou adjetivos. Eu só coloquei esses dois, tá? Saibam que tem muitas outras palavras que são outras coisas, tá? Pertencem a outros grupos que nós ainda estudaremos. Mas nessa lista de palavras que eu coloquei lá, só tem essas duas classes, tá? Substantivos ou adjetivos. Ou seja, nomes ou características. O que vocês terão que fazer nessa atividade? Só para já deixar explicadinho. Vocês terão que primeiro, criar o antônimo daquela palavra. O que é o antônimo? É quando nós temos palavras que apresentam sentidos opostos, tá? Então, por exemplo, quando eu falo rico, o antônimo de rico é pobre, tá? Porque o antônimo é a palavra que apresenta um sentido oposto, tá? Ok? Um significado oposto. Então, o antônimo de rico é pobre, porque é o oposto de rico, né? Então, rico é uma pessoa com muito dinheiro e pobre é uma pessoa sem dinheiro, tá? Então, nós temos aí um antônimo, certo? Então, palavras que têm sentidos opostos. Se eu disser, por exemplo, claro, o antônimo é
escuro, né? Porque o significado oposto de claro é escuro. Se eu disser, por exemplo, vazio, o antônimo de vazio é cheio, né? Então, vazio é quando não tem nada e cheio é quando tem muita coisa. Então, o antônimo é aquela palavra que tem o sentido oposto, o significado oposto, certo? Então, vocês têm lá várias palavrinhas, vocês primeiro vão ter que criar o antônimo daquelas palavras e depois vocês vão ter que separá-las em substantivos e adjetivos, ou seja, quais daquelas palavras são nomes e quais daquelas palavras são características. Só que ao fazer isso, vocês vão colocar em ordem alfabética, tá? Então você vai colocar as palavras em ordem alfabética para a gente organizar essas palavras na tabelinha, beleza? Depois que vocês terminarem esses exercícios sobre os substantivos e adjetivos, organizarem aquelas palavras na tabelinha em ordem alfabética, tudo bonitinho, vocês farão uma próxima atividade, agora sobre um tema da nossa sociedade muito importante, muito necessário que a gente pense, reflita e aprenda para que a gente consiga identificar notícias falsas, para que a gente consiga combatê-las com a verdade sempre. Então, as próximas atividades são a respeito de fake news, que são notícias falsas, informações não verdadeiras, que hoje, por conta da internet, são muito difundidas, né? Chegam às pessoas com muita facilidade. Para que a gente não caia nessas notícias falsas, para que a gente consiga identificá-las e combatê-las sempre com a verdade, eu coloquei lá um textinho explicativo para que vocês consigam entender como identificar e como agir diante de informações que vocês recebem e que vocês não conhecem a fonte. Nesse primeiro momento, eu quero que vocês leiam aquele texto explicativo com muito cuidado, com muita atenção, leiam mais de uma vez, se necessário, e depois vão respondendo as perguntas, ok? Então é isso, um beijo e bom estudo a todos. Até a próxima videoaula.